Então, veja, as aulas 45 e 46, elas tratam de cálculos diretos da constante de equilíbrio, tá? Então, como é que você vai saber que você vai ter que calcular o Kc? O exercício, turma, ele vai te dar uma dica. Ele vai falar que há um equilíbrio químico, ele sempre vai te dar uma informação de que existe um equilíbrio químico. Ele pode dar, turma, ao invés de uma descrição, ele pode dar um gráfico. Por exemplo, esse gráfico aí, ó, de concentração, vê que as duas concentrações estão convergindo para reagentes e produtos, né? Concentração do que a gente tem aí? A concentração, a linha de cima, que está descendo, é a concentração do reagente sendo consumido. E a linha de baixo, que está subindo assim, é a concentração do produto sendo formado, tá? Então, você tem o reagente sendo, aí para o lado de vocês, o reagente sendo consumido e o produto sendo formado, tá? Então, veja que chega num ponto, as concentrações, elas se igualam. Nesse caso, que existe uma igualdade de concentração de reagentes e produtos, né? Isso acontece por quê? Porque o Kc igual a 1, né? Então, lembra da fórmula que Kc é a quantidade ou concentração de produtos pela quantidade de concentração de reagentes. Se eles forem iguais, o Kc é igual a 1, o gráfico fica bonitinho desse jeitão aí. E é igual esse gráfico aqui, ó, esse terceiro gráfico que a gente acabou de ver, né? É o gráfico anterior, olha lá, onde o Kc, aqui faltou o Czinho aqui, o Kc caiu. O Kc é igual a 1, tá? Agora, esse gráfico, turma, não é o único. Lembra que pode ter o Kc para uma reação química que tem aí equilíbrio químico, que ela forme mais produto do que reagente, né? Olha a fórmula. Se forma mais produto do que reagente, então o Kc é maior do que 1. A gente acabou de ver no terceiro exercício lá da outra aula, né? E se você lembrar da equação produto por reagente, você vai ver que quando o Kc é menor do que 1, significa o quê? Que a quantidade de reagente é maior que a de produto. Então, veja, a quantidade de reagente no equilíbrio é maior que a de produto, tá? Então, esses gráficos de equilíbrios químicos, a gente sempre vai analisar três situações, né? A situação que as concentrações são iguais, o Kc é igual a 1, e quando você tem o equilíbrio deslocado, tá? O equilíbrio deslocado, ele pode ser deslocado para produto, o Kc é maior do que 1, ou o equilíbrio químico vai ser deslocado por reagente, aí o Kc é menor do que 1, tá? Beleza, isso a gente acabou de ver na aula anterior, né? Então, veja, como é que eu vou calcular o Kc de uma reaçãozinha assim, né? Então, veja, se o Kc é igual a 1, é porque a concentração dos produtos é igual a dos reagentes, né? Se o Kc... Ah, estava esquecendo. Olha as duas flechinhas aqui, ó. As duas flechinhas, elas têm o mesmo tamanho, ou seja, a formação de produto é a mesma, se dá na mesma proporção que o retorno da reação para reagente, tá? Isso é o Kc igual a 1. Se o Kc for maior do que 1, como eu disse, o equilíbrio está deslocado para produto, né? Aqui é mais, tá, gente? Está meio apagadinho aqui. Aqui é mais. Então, veja, a flechinha que vai para produto é um pouco maior que a flechinha que retorna para reagente. O equilíbrio está deslocado para produto porque a concentração de produto é maior, né? Produto maior que reagente. E se o Kc for menor do que 1, é o inverso. Dá uma olhada aqui, ó. A flechinha que vai de volta, que está meio apagadinha aqui, mas ela é maior que a da reação no sentido direto. Ou seja, o equilíbrio está deslocado no sentido dos reagentes. Então, o Kc é menor do que 1. Ótimo, já estão entendendo isso, né? Então, veja, o Kc, a gente pode sempre ter em mente que é essa concentração de produto por reagentes, né? Esse exemplo eu tinha mostrado na aula passada, né? Lembra que eu falei para vocês que cada equação, né, cada equação química, a gente vai ter uma fórmula diferente, porque a concentração de produtos por reagentes sempre será diversa, porque você tem números de produtos diferentes e números de reagentes diferentes em cada reação, tá? Então, veja, numa equação química como essa, você tem lá, né, gás nitrogênio mais 3 gás hidrogênio, dando 2 gás amônia, tá? Pergunta, como é que vai ser o Kc dessa reação?
eu vou fazer a concentração de produto, vai ser elevada ao quadrado, porque o coeficiente dele aqui é 2, então concentração é o colchete, então NH3 elevado ao quadrado. Então, produto por reagente. Reagente N2, e aqui a concentração de H2 elevado ao cubo, tá? Então, concentração de N2 vezes H2, que é de reagentes, e sendo que o H2 é ao cubo, porque tem 3 aqui, tá? Pergunta de aluno, professor, sempre tem que elevar o expoente? Sempre, gente. Sempre tem que elevar o expoente, que é o coeficiente estequiométrico. Numa reaçãozinha como essa aqui, só para dar um outro exemplo, né? Então, produto por reagente, então você tem lá SO2, concentração de SO2 ao quadrado, vezes a concentração de oxigênio, dividido, olha, só tem um reagente, então é a concentração do SO3, coeficiente 2, vai ficar ao quadrado. Então, meu povo, todo exercício de KC, vocês vão ter que montar a equação do KC, tá? Sempre produto por reagente, né, dividido por reagente, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Então, você pode ter um exercício como esse aqui, ó, a reação reversível. Se ele está falando que é reversível, você já se liga. Ah, tem equilíbrio químico, tá? Então, a reação reversível de dimerização do NO2. O que é dimerização? É quando ele vai se multiplicando, as moléculas vão encaixando uma na outra, tá? Convertendo-se dimerização do NO2, convertendo-se no N2O4. É dada pela equação a seguir. Ó, então, ele deu essa equação, tá? Aí, o que você olha assim? Você fala, opa, vou montar a fórmula do KC, tá? Só que aí o exercício, ele fala o seguinte, ao se realizar essa equação, no laboratório a 200 graus Celsius, as concentrações, dos participantes foram monitoradas e o gráfico abaixo mostra suas variações em função do tempo. Então, ele vai dar um gráfico. Aí você faz, né, aquela cara de ué, e você fala, poxa vida, então agora, como é que eu vou montar o KC? Eu vou montar o KC com base na equação ou com base no gráfico? Se ele der só a equação, turma, você monta o KC pela equação. Agora, se ele der o gráfico, você não tem a dúvida que você vai usar o gráfico. A gente fez um exercício desse lá atrás, né? Também que a gente pegava os dados do gráfico. Acho que foi na lei da rapidez. A gente sempre pega os dados experimentais, tá? Porque senão, turma, ele está dando esse gráfico para quê? Aí você me pergunta, ué, mas a gente não pode usar os dados da equação? Depende, turma, depende das condições. Se você pega essa condição da equação e modifica, a condição de equilíbrio também modifica, né? Por isso que quando eles dão os dados experimentais, a gente se baseia nos dados experimentais. Aí você me pergunta, pô, professor, mas eu vou ter que analisar esse gráfico, é super complicado, como é que eu vou ver as medidas? Turma, é só você ver, né, onde a reação entra em equilíbrio. Então, se ele pedir para calcular o KC, né, você vai calcular o KC considerando o quê? A reação química, turma, ela entra em equilíbrio quando os valores de concentração ou velocidade se tornam constantes. Esse gráfico é de concentração. Então, ó, concentração constante a partir desse ponto, tá? E a concentração do NO2 é constante a partir desse ponto. Mas quanto que vale esse pontinho vermelho, né? Veja, o pontinho vermelho, se você olhar aqui, ó, ele está no meio entre 1 e 2. Então, a concentração do N2O4 na condição de equilíbrio é 1,5, ó, está no meio, 1,5. Então, 1,5, porque N2O4 é produto. Eu vou dividir por reagente elevado ao quadrado, né? Por reagente elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer o quê? O N2O4, né? Não, desculpa, o NO2, quanto que vai ser? O N2 vai ser 1 aqui, ó. O NO2 é 1, então vou colocar 1 aqui, tá? Então, quando ele der o gráfico, você vai pôr os olhos lá no gráfico, e é dos gráficos que você vai pegar os dados para poder montar. A gente monta a equação de qualquer jeito, né? Produto por reagente, né? E a gente pega os dados aqui. Então, fica 1,5 por 1 ao quadrado, que dá 1,5. Então, é muito comum os exercícios, turma, eles darem os dados ou na forma de números,
ou darem os dados na forma de gráfico. Se for gráfico, você vai considerar onde a linha começa a se tornar constante, tá? Então, aqui 1,5 e aqui é 1, tá certo? Beleza, achamos o KC. O KC é a constante de equilíbrio, tá? Depois que você determina o KC, concentração de produto por reagente, né? O que você pode fazer? Você pode pegar esse KC, turma, e usar para outras condições da mesma reação, tá? Então, se você, o KC é sempre igual. Então, se você pegar e mudar as condições, vai falar assim, ó, considere que num outro experimento, nessa mesma temperatura, a concentração do NO2 seja igual a 10 mol por litro. A gente está chutando o balde aí. 10 mol por litro, tá? Nessa condição, qual deveria ser a concentração do N2O4 para ter um equilíbrio químico, tá? Então, veja, você consegue fazer uma previsão. Se NO2 for 10 mol por litro, qual será a concentração do N2O4 considerando uma situação de equilíbrio químico? A gente vai utilizar a fórmula que a gente acabou de montar, concentração de produto pela de reagente. Oxe, mas a gente calculou o KC, não calculamos? A gente chegou a calcular o KC, é 1,5, tá? Então, a gente calculou o KC, ó, vou voltar aqui, ó. KC é 1,5, né? Então, KC é 1,5. A concentração do NO2 é 10. A concentração do NO2 é 10. Ele quer saber se a reação tiver um equilíbrio usando 10 mol por litro, qual que vai ser a concentração do N2O4 no equilíbrio? Então, eu uso a concentração que ele deu, de NO2, e uso o KC que eu calculei. Eu acho a concentração. Então, essa fórmula de constante de equilíbrio, ela serve tanto para a gente calcular a própria constante de equilíbrio, KC, como para a gente prever, turma, a concentração de um componente na condição de equilíbrio. Só que aí a gente tem que ter o KC. Você vai calcular o KC antes, tá? E aí dá para a gente fazer. Esse exercício que eu apresentei aí, esse exemplo, aliás, ele está na página 210, tá? E com essa teoria que eu dei uma aprofundada agora, né? Vocês vão fazer aí. Então, ó, 150 mol por litro é a concentração do N2O4. Então, com essa teoria, dá para vocês fazerem os exercícios.